Galera, ganhar um título mundial é simplesmente gigantesco, e nem todo mundo chega lá. Enquanto nomes como John Cena, Triple H, Randy Orton e Roman Reigns recebem todo o destaque pelas suas conquistas, existem outros campeões que passam despercebidos. Mesmo assim, esses lutadores fizeram bons trabalhos quando tiveram a chance, lidaram com a pressão, representaram a empresa, cumpriram compromissos, entregaram lutas sólidas e participaram de boas histórias. E hoje nós temos o cinturão da WWE e o cinturão mundial dos pesos pesados como os principais títulos da companhia. E alguns desses campeões mereciam ser lembrados com muito mais respeito. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês alguns campeões mundiais da WWE que eram totalmente subestimados. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota aqui pra gente no canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E começamos com Macho Man Randy Savage, galera, um dos maiores de todos os tempos. Ele finalmente conquistou o cinturão da WWE no final do torneio da WrestleMania 4, derrotando o The Million Dollar Man, Ted DiBiase, pelo cinturão que estava vago. Mas mesmo como campeão, Savage tinha um desafio enorme. O Hogan ainda era o centro das atenções. Os dois até que formaram os Mega Powers, mas o público continuava completamente apaixonado pelo Hulkster. E durante o seu primeiro reinado, Savage sequer defendeu o título em um pay-per-view e acabou perdendo o cinturão para Hogan na WrestleMania 5, exatamente um ano depois de conquistar o ouro. Ele ainda teve outro reinado subestimado como campeão ao vencer Ric Flair na WrestleMania 8. Savage fez uma defesa muito boa contra Shawn Michaels, mas acabou devolvendo o título para Ric Flair no fim de 1992. Agora, o próximo nome da nossa lista é Chris Jericho. Jericho finalmente conquistou o título máximo no No Mercy de 2001, quando derrotou The Rock para conquistar o seu primeiro cinturão. Naquele período, Jericho e The Rock ainda eram campeões de duplas da WWE, o que fez dele um campeão duplo ao mesmo tempo. Pouco tempo depois, Jericho fez história ao se tornar o primeiro Undisputed WWE Champion no Vengeance de 2001. Ele teve um bom reinado de 3 meses, defendendo o cinturão contra nomes como The Rock, Kurt Angle e Steve Austin. Mas Jericho também merece reconhecimento pelo seu quarto reinado como campeão mundial, quando atuava como heel e protagonizou uma baita rivalidade contra Shawn Michaels, incluindo aquela memorável luta de escadas no No Mercy de 2008. Agora o próximo nome da nossa lista é Seth freaking Rollins. Rollins é um dos melhores lutadores do mundo, mas nem sempre recebe o reconhecimento que merece. Rollins foi 6 vezes campeão mundial da WWE, com 2 reinados como campeão da WWE, 2 como campeão universal e 2 como campeão mundial dos pesos pesados. E ele se tornou o primeiro homem na história da WWE a conquistar 3 grandes títulos mundiais na empresa: o cinturão da WWE, o cinturão universal e o cinturão mundial dos pesos pesados. E o primeiro reinado como campeão mundial de Seth Rollins foi simplesmente incrível. Ele conquistou o cinturão da WWE ao usar a maleta do Money in the Bank na WrestleMania 31, transformando a luta entre Brock Lesnar e Roman Reigns em uma Triple Threat Match e saindo como campeão no maior palco de todos. Rollins pode até não ter sido citado sempre nas conversas sobre os maiores campeões mundiais da história da WWE, mas os seus reinados merecem sim muito mais crédito. Agora, o próximo nome da nossa lista, galera, é o lendário Yokozuna. Quando Hulk Hogan deixou o caminho livre e foi para a WCW, Bret Hart e Shawn Michaels se tornaram os rostos da New Generation Era. Mas antes que Bret e HBK realmente assumissem o comando, quem estava no topo da WWE era Yokozuna, um dominante 2 vezes campeão da WWE. Yokozuna recebeu um push monstruoso depois de vencer o Royal Rumble de 1993 e transformar essa vitória no seu primeiro reinado como campeão mundial ao derrotar Bret Hart na WrestleMania 9. Mas essa alegria durou muito, mas muito pouco. Apenas 2 minutos até Hulk Hogan aparecer e arrancar o título dele. Mesmo assim, Yokozuna deu a volta por cima
recuperou o cinturão no King of the Ring de 93, derrotando Hulk Hogan, iniciando o reinado de 280 dias como campeão. Para alguém do seu tamanho, ele era surpreendentemente ágil, e isso ficou bastante claro nas suas defesas de cinturão. Segurou Lex Luger no SummerSlam de 93 e novamente na WrestleMania 10, além de sobreviver a um susto enorme contra Undertaker na famosa Casket Match no Royal Rumble de 94. Seu reinado só chegaria ao fim no Main Event da WrestleMania 10, quando Bret Hart finalmente conseguiu vencê-lo. Agora, mais um nome da nossa lista é Drew McIntyre, que venceu o Royal Rumble masculino de 2020, diante de uma multidão em êxtase. Mas 2 meses depois, o mundo mudou completamente por causa da pandemia de Covid-19. E isso transformou também a forma como a luta livre era apresentada. De uma hora para outra, os lutadores passaram a se apresentar sem público nenhum. Drew estava preparado para derrotar Brock Lesnar pelo cinturão da WWE diante de um público recorde, mas em vez disso, sua grande consagração aconteceu no Performance Center, sem um único fã presente. Mesmo assim, Drew entregou ótimos combates pelo cinturão da WWE contra nomes como Seth Rollins, Bobby Lashley e Randy Orton. Ele chegou a trocar o título com Randy Orton em meio a esse período tão caótico. E a verdade é que Drew merece muito mais respeito. Segurar as pontas em tempos tão incertos, sem reação do público para ajudar a contar a história, foi uma tarefa extremamente difícil. E ele fez isso com muita maestria. Agora, um outro campeão que foi totalmente subestimado no seu primeiro reinado é The Miz. The Miz interpretou o papel de heel insuportável como poucos, e o público simplesmente detestava ver ele carregando o cinturão da WWE. Ele tinha até um fã-clube com Alex Riley ao seu lado, enquanto Michael Cole nos comentários não perdia a chance de exaltá-lo. Mas a verdade é que o reinado de The Miz como campeão da WWE não foi tão ruim assim quanto muitos fazem parecer. Ele defendeu o título contra Randy Orton em 2 pay-per-views seguidos, no TLC de 2010 e no Royal Rumble de 2011. Ele também derrotou Jerry the King Lawler 2 vezes, primeiro em uma luta de mesas, escadas e cadeiras no Raw, e depois no Elimination Chamber de 2011. O grande destaque dos seus 159 dias como campeão foi, sem sombra de dúvidas, vencer John Cena no Main Event da WrestleMania, mesmo aquele final não tendo sido um dos melhores. O seu reinado chegou ao fim no Extreme Rules de 2011, quando The Miz perdeu o cinturão para John Cena em uma Steel Cage Match que ainda contou com John Morrison. Agora, um outro nome que é totalmente subestimado pela comunidade da luta livre é JBL, que começou o ano de 2004 lutando em uma Fatal 4-Way pelos cinturões de Tag Team da WWE na WrestleMania 20, e poucas semanas depois já estava no topo como o maior heel do SmackDown, repaginado como um milionário que construiu seu próprio império. A saída de Brock Lesnar da WWE e as lesões de Kurt Angle e Big Show deixaram um vazio enorme na divisão de vilões, e ninguém imaginava que justamente JBL ocuparia esse espaço, muito menos que ele ficaria o restante de 2004 inteiro como campeão da WWE, depois de derrotar Eddie Guerreiro em uma Texas Bull Rope Match no The Great American Bash. JBL teve defesas de título de alto nível, enfrentou Undertaker no SummerSlam e no No Mercy, e encarou Booker T no Survivor Series. Para fechar o ano, participou de uma outra Fatal 4-Way contra Undertaker, Booker T e Eddie Guerreiro no Armageddon. O seu reinado de 280 dias como campeão merece reconhecimento, e isso tornou ainda mais especial o momento em que John Cena finalmente quebrou sua hegemonia e conquistou seu primeiro cinturão da WWE na WrestleMania 21. Booker T. Quase 5 anos depois de perder o cinturão da WCW para The Rock, Booker T finalmente recebeu o maior push da sua carreira em 2006. Ele venceu o torneio King of the Ring, derrotando Bobby Lashley na final, e a partir dali nasceu King Booker. Muita gente acredita que Booker T
deveria ter conquistado o cinturão mundial dos pesos pesados de Triple H lá na WrestleMania 19, mas 3 anos depois, o 5 vezes campeão da WCW finalmente se tornou 6 vezes campeão mundial, tirando o título de Rey Mysterio no The Great American Bash. E o reinado valeu cada segundo. Booker T incorporou totalmente o personagem de rei, sotaque pomposo, trejeitos exagerados, presença marcante e passou a maior parte do seu período como campeão em uma guerra com Batista. E ele ainda tinha sua própria corte, a King's Court, formada por Queen Sharmell, William Regal e Finlay. Mas é aquilo, né, meus amigos? Todo reinado chega ao fim. King Booker perdeu o cinturão mundial dos pesos pesados no Survivor Series, quando Batista recuperou o título que nunca tinha perdido de verdade. Mas agora, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!